pode demonstrar todo o seu poder, toda a sua força que tem enquanto anjo que foi de Deus. Quando o demónio, quando Lúcifer e todos aqueles anjos que o seguiram se afastaram de Deus e romperam a sua comunhão com Deus, Deus não lhes retirou nenhum dos poderes com os quais os tinha dotado. Isto é, Deus não retirou nem a Lúcifer, nem nenhuma das outras categorias angélicas que o seguiram, nenhum dos poderes que Deus lhes tinha dado. E hoje, no Evangelho de hoje, nós vemos... Sérgio, não podes ficar muito longe, fica sossegado aqui, deste lado. Não importa se ficas à frente, não quer que ficar muito fez. Dizia eu, que o demónio hoje no Evangelho proclamado pelo diácono demonstrou uma das facetas do poder imenso, grandioso que ele tem. Ele apenas não se limitou a possuir aquele ser humano, aquele homem, como não é apenas um demónio que o possui, é uma legião de demónios. Vós não tendes a noção do que é, qual é o número de uma legião. Mas posso dizer-vos que uma centúria, antes disso, uma legião era um corpo militar do exército romano, ao tempo, nessa época. E o exército romano também era composto por centúrias. Cada centúria tinha 100 soldados, 100 homens. Logo, uma legião era composta por 60 centúrias, ou seja, uma legião era composta por 6.000 soldados. Vejam, então eram 6.000 demónios, 6.000 que possuíam o endemoniado de hoje. E foi esta legião que o Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo expulsa. Por isso o Senhor nosso Deus diz que só através de oração e jejum esta casta de demónios pode ser expulsa. Esta é a capacidade do demónio, amados irmãos e irmãs. Ele tem outras, ele tem muitas. Uma outra das capacidades que ele tem, que o demónio tem, e todos os demónios, à imagem do chefe dos demónios, que é Lúcifer, uma enorme capacidade que ele tem e que vai conseguindo enraizar, plantar no seio do género humano, no meio da humanidade, é quando ele faz crer a cada um de nós que ele, demónio, não existe. E infelizmente o género humano, as pessoas vão cada vez mais acreditando que isso é uma história da carochinha. É uma coisa obscurantista, da Idade Média, de pessoas com um espírito pouco aberto à modernidade. E ele vai conseguindo incutir na nossa psique, nos nossos pensamentos, esta dúvida que pouco a pouco, infelizmente, para muitos de nós se torna certeza. E se nos perguntarem, o demónio existe? Acreditas no demónio? Não, isso é uma fantochada. Isso não é verdade. Pois é verdade. O demónio existe mesmo, amados irmãos. Da mesma forma que a luz do sol nos toca visivelmente, ele invisivelmente está sempre tentando aproximar-se e ficar cada vez mais íntimo da nossa alma. Só que nós não o vemos, a não ser em momentos muito excepcionais, quando Deus o permite. Mas ele está tentando sempre levar a nossa alma após a morte para o Hades, para a antecâmara do reino dos infernos. E como é que ele consegue isso? Levar a nossa alma depois da morte. Se conseguir conquistar a nossa parceria em vida. O que é a parceria? Se conseguir fazer com que nós pratiquemos obras maléficas. Se conseguir que nós não amemos, não perdoemos, não estejamos disponíveis, não busquemos a verdade. Se conseguir que sejamos desonestos, ladrões e tudo o resto de coisas feias e horríveis que a humanidade, infelizmente, quando está afastada e não próxima, por isso Deus é capaz de cometer. Então, quando Ele consegue que nós pratiquemos estes atos, é quase garantido que nos consegue, depois da morte, roubar a alma para o Hades. E no dia do juízo final, como eu já vos disse noutras vezes, Cristo não pode obrigar a entrar no reino dos céus aqueles que em vida escolheram não estar com Ele.
Cristo. Porque o Senhor respeita a vontade livre que temos de podermos decidir entre o bem e o mal, o bem ou o mal. Aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. E o Senhor não nos obriga, como eu disse, a escolhermos o bem se nós decidimos não estar com Ele, nesta vida. E é nesta vida, como eu sempre vos digo, enfrentando os demónios não sozinhos. É nesta vida, enfrentando os demónios não sozinhos, mas acompanhados pelos anjos de Deus. Porque se os demónios nos procuram durante os nossos dias de vida, também os anjos de Deus estão junto de nós. Temos a comunhão ao corpo e ao sangue de Cristo. Temos Cristo dentro de nós quando comungamos. Se nós mantivermos depois da Sagrada Eucaristia dentro de nós, posta durante a Sagrada Liturgia, e mantivermos os efeitos da Sagrada Eucaristia em nós, como é que eles se mantêm? Praticando atos semelhantes aos de Cristo, cada um de nós. Então dizia, se mantivermos Cristo dentro de nós, Ele só fica dentro de nós, atuando dentro de nós, na plenitude daquilo que Cristo é, sempre e só, e na medida em que nós tenhamos atos ao longo das nossas segundas, terças, quartas, quintas, sextas, feiras e sábados e semanas e domingos e meses e anos, como Ele. Naturalmente, se nós nos desviarmos comportamentalmente dos atos de Cristo, se nós tivermos uma vida dissoluta, uma vida que não tem integridade nenhuma, nem verdade, nela existe, como existia na vida de Cristo. Verdade, pureza e santidade, como existia, sempre, e esteve presente na vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, Verbo encarnado. Então nós seremos presa fácil do demónio. Isto é, facilmente o demónio nos roubará de Deus. Mas como dizia, os anjos acompanham-nos. A Sagrada Eucaristia está dentro de nós. Nós tocamos Deus. Os anjos contemplam Deus, mas não o tocam. Nós tocamos e temos Deus dentro de nós quando comungamos nosso Deus e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós não temos que temer os demónios. Em vez de investirmos em afastar o demónio de nós, investamos em nos aproximarmos de Cristo. Em vez de nos preocuparmos mais com o pecado, preocupemos-nos mais com as virtudes que esquecemos. O que é isto? Virtudes. As virtudes são os atos de amor que eu pratico. O amor, bem praticado, como amor, é uma virtude. A generosidade é outra virtude. A disponibilidade é outra virtude. Viver na verdade e buscar a verdade é outra virtude. Perdoar é outra virtude e por aí fora, e por aí fora. Então, que cada um de nós invista no crescimento das suas virtudes. Invista em ser bom. Na prática, traduzido por miúdos, é isto. Investamos na bondade, investamos em sermos bons, em sermos iguais ao Mestre. E Rei e Senhor de todas as coisas. E na medida em que as nossas virtudes crescerem, aumentarem, se tornarem tão altas como os cedros do Líbano, os nossos pecados ficarão pequeninos, como as ervas daninhas. Quando tem uma árvore frondosa, que dá uma larga sombra sobre ela, as ervas daninhas não crescem. Se nós formos ricos em virtudes, cada vez pecamos menos, porque cada vez mais comungamos mais plenamente com Deus. O que é que isto significa? Comungar mais plenamente com Deus. Cada vez mais participamos mais na vida de Deus e Deus mais na nossa vida participa também. E então não há como, regressando ao início deste diálogo meu convosco, invocando o Evangelho de hoje, não há como o demónio tomar posse de nós. Não há como ele nos possuir, porque nós estamos possuídos pelo amor de Cristo em nós e apaixonados por Cristo e Cristo, como irmão nosso, por nós. Então não há espaço para demónios na nossa vida. Só há espaço para o amor de Deus e para nada mais do que isto. E o demónio pensará 2 vezes, 3, 4, 5 e vai vendo que à 15ª vez, à 50ª vez, à 200ª vez, não consegue e vai incomodar outras pessoas, como fez com Santo António Grande, que nós chamamos de Santo Antão. Na Igreja Ortodoxa chamamos de Santo António Grande. Ele esteve 47 anos no deserto. Todos os dias os demónios não o possuíam, não tomavam posse dele, mas atormentavam de uma forma grave, agredindo-o fisicamente. E é raríssimo, raríssimo, Deus permitir que o demónio nos toque
toque na nossa integridade física e nos agrida fisicamente. Mas António era o futuro pai dos monges. Santo António Grande. E o demónio atacava-o desta forma durante 47 anos. Até que, no 47º ano, o Senhor, nosso Deus Salvador Jesus Cristo, não permitiu mais que o demónio tivesse qualquer tipo de possibilidade de se aproximar dele. Mas veja, 47 anos de luta. Mas isso foi António Grande, Santo Antônio. Nós não somos da dimensão de Santo António Grande. Mas somos de uma dimensão especial, como António era. Nós somos da raça de Deus, como Santo António era. Quando somos maiores ou menores, só Deus sabe qual é o tamanho da santidade pessoal de cada um durante esta vida ou depois da morte. A Igreja só glorifica, ou só canoniza, como se diz no Ocidente. A Igreja só glorifica aqueles que a Igreja entende que são exemplos e modelos adequados de Cristo, não do demónio. Modelos adequados, e exemplos adequados, e parâmetros adequados de Cristo. Carlos gostava muito. Bianca, eu adorava que pudessem ficar um bocadinho em silêncio. Ou então vem para aqui conversar comigo. Queres vir, filha? Muito bem. Vem que as crianças têm ouvidos. E os nossos são maiores do que os delas. E elas ouvem. Então vejam, nós temos ouvidos, pelo menos fisicamente, mais amplos, mais crescidos do que as crianças. Então podemos ouvir Deus. Só que Deus não se ouve só com estes ouvidos. Isto a propósito de estar a dizer que nós somos, como Antão era, Santo António era, filhos de Deus, como ele era, independentemente do tamanho de cada um, da santidade pessoal que nós tenhamos. Então, é importante que nós temos ouvidos. Os ouvidos do corpo são importantes para ouvirmos, mas se não baixarmos, se não fizermos descer as palavras de Deus ouvidas pelos nossos ouvidos ao nosso coração, elas entram por um ouvido e, como diz o povo, saem à hora pelo outro. E não fica nada cá do amor de Deus por nós. E nós temos que ser como uma esponja. Sabe o que é uma esponja? Que pegamos às vezes para tomar banho, lavar o ombro, o braço, as costas. Quando a pomos na água, colocamos dentro da água, ela fica cheia de água. E a esponja absorve tanta quantidade de água quanto o tamanho de uma esponja. Uma esponja com 1 metro de comprimento e 80 centímetros de altura absorve dezenas de litros. Uma esponja pequenina absorve se calhar meio litro, não sei, mas absorve o que ela pode absorver. Então nós devemos ser como esponjas para absorvermos todo o amor de Deus. O amor de Deus não é um sentimento como o sentimento do amor humano, que é a imagem do amor divino. O amor divino é ele próprio, transportador de Deus. Deus está presente no seu amor, como os aromas estão presentes nas rosas, nas pétalas das rosas de Alexandria. Deus está presente no seu amor. Então fixemo-lo, como eu disse, como uma esponja fixa a água. É importante ter Deus na nossa vida sempre. E cada vez de uma forma mais presente, mais densa, isto é, mais sólida, mais pesada, mais compacta. E então não haverá nenhum demónio que nos possua. Porque só nós somos da raça do Senhor nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Nós temos um irmão que é Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. E pelo batismo nós tornámos-nos filhos adotivos de Deus. Então somos irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele próprio, segundo a pessoa da Santíssima Trindade, Verbo encarnado, saído do ventre da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, irmão nosso. Então nós somos responsáveis por termos um irmão sentado à direita do Pai. Nós somos responsáveis também por este nosso irmão, que é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ter levado no ato da ascensão. Quando Cristo ascendeu aos céus, Ele leva todo o género humano, toda a humanidade com Ele e senta à direita do Pai. Esta é a nossa responsabilidade. Então preocupemo-nos com o nosso presente e com o nosso futuro. Com o nosso corpo e com a nossa alma. O nosso corpo é importante, amados irmãos. São Paulo, o apóstolo, diz que o reino dos céus foi criado para corpos com alma. São Paulo não diz que o reino dos céus está na Sagrada Escritura, no Novo Testamento. São Paulo não diz que o reino dos céus foi criado para almas. Não diz que sequer foi criado para almas com corpos. Mas diz que o reino dos céus, e esta é a taxis, esta é a ordem. E São Paulo, o reino dos céus foi criado para corpos com almas. Claro, não este corpo. O corpo ressuscitado de cada um de nós e de cada uma de nós no dia do juízo final.
E os padres da Igreja, como São Gregório de Nissa, São Gregório de Nazianzo e Santo Efremídio, dizem que o mais importante não é o espiritual. Primeiro vem o físico, depois o espiritual. Porque o físico transporta já nesta vida o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas devemos santificar o nosso corpo para que ele se torne templo do Espírito Santo. E um templo do Espírito Santo, se o nosso corpo se transformar nesse mesmo templo do Espírito Santo, então não há demónio que se aproxime de nós. E se aproximar é queimado pela graça do amor de Deus, que o demónio não suportará. Porque a graça santificante e vivificante do amor de Deus só é doce para aqueles que são outros Cristos, que transportaram Cristo em sua vida e por isso o transportarão depois da morte. Para os outros que não são cristológicos, que não são semelhantes a Cristo, a graça de Deus queima e destrói. Bem, não vamos continuar este diálogo. Falaremos oportunamente mais destes temas que são importantes. Porquê é que são importantes? Porque têm a ver com a nossa vida. E a nossa vida escoa-se, esgota-se, a nossa vida seca. À medida que vivemos mais um dia. Ela seca como a água dentro de um depósito de 1000 litros. Todos os dias eu tiro 1 litro de água. Daqui a 1000 dias não tenho mais nenhum litro dentro do depósito para tirar. A nossa vida é assim também. Um dia chega que chegou o último dia. E não temos mais nenhum dia para viver. Mais nenhum dia nos é dado. Não adianta pedirmos à morte, dá-me mais um dia. A morte não dá. Então, usemos, queridas irmãos e irmãs, cada minuto das nossas vidas, cada hora, cada dia, sabendo que cada minuto, cada hora, cada dia são preciosos. São preciosos. Nós podemos sair aqui do mosteiro e morrermos na próxima curva. Que Deus proteja a todos nós e que nada disso aconteça, mas pode acontecer comigo como qualquer de vós. Podemos passar ao lado de uma parede e cai a parede da casa em cima do carro e fica o carro tipo Plácia Maria. E nós temos 20 anos ou 30 que pensamos, só vou morrer aos 80, tenho 60 anos pela frente. E não tínhamos, só tínhamos 5, 7 minutos de vida e não sabíamos. E não os usámos. E não usámos todos os dias, antes desses 7 minutos, da forma correta. Então lembremos-nos que só Deus conhece o dia da nossa morte, do nosso nascimento para os céus. Nós não devemos viver em função da morte. Nós devemos viver em função da vida, sem dúvida. Mas temos de saber que o nosso tempo nesta vida é finito, tem um fim. E depois recomeça uma vida nova no dia da ressurreição. Que o Senhor os proteja, guarde, abençoe e ilumine. Rezem pela irmã Anastásia, monja deste nosso santo mosteiro, que partiu há poucos dias atrás. Já, enfim, amadurecida de muitos anos vividos, 91 anos quase, e orai para que o Senhor a receba no seio de Abraão, a receba no paraíso. E um dia, no dia da ressurreição, ressuscite e lhe dê um corpo glorioso e a ponha e a coloque no reino dos céus. Orai também pela Madre Abadesa Maria, pelas santas monjas deste mosteiro, por todos os fiéis, que sois vós que vindes aqui, orai uns pelos outros. Isto aqui é a igreja. A igreja somos nós todos, não é isto. Isto é um templo que alberga, que acolhe a igreja, que somos nós. Então, olha, quando eu digo orem pela igreja, é o mesmo que dizer, orem cada um de vós por cada um dos seus irmãos e irmãs. Isto é que é orar pela igreja. E lembrem-se no vosso coração que sois da raça de Deus. Eu fico sempre dizendo que acabo. Vou sempre encontrar mais alguma coisinha que eu acho que é importante, mas agora terminei. Lembrai-vos que somos todos da raça de Deus. O Senhor não disse, como disse para as ervas, que a terra produza o homem e a mulher. Não. O Senhor diz isso para a erva, que a terra produza ervas e outras coisas. Mas ao homem diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Bem, aqueles que ficarem depois comigo um bocadinho, depois de terminar a Sagrada Liturgia, vamos ter a oportunidade de falar destes assuntos. Eu vou falar hoje sobre os anjos, sobre a criação angélica. Porque é que Deus criou os anjos? Quem são os anjos? Esses desconhecidos, tão desconhecidos de nós. Onde é que eles estão? Onde é que eles vivem? O que é que eles fazem em função de nós? Fazem alguma coisa em função de Deus? Pronto, quem são eles? É disso que vamos falar durante ali 30 minutos, 40 minutos, depois da Sagrada Liturgia, depois dos ágapes lá fora. E depois da bênção das cólicas. Pode ser.